Só aqui você tem a mistura perfeita. Música, alegria. Eu sou do meu amado e ele é meu. Web Rádio Elohim Gospel. Interatividade. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Web Rádio Elohim Gospel. Muito mais música. Essa é a sua rádio. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora pela Rádio Elohim, programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Apresentação do pastor Paulo Diniz. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Apresentação do pastor Paulo Diniz. Tudo que eu tenho sou, e também quem eu sou. Glória a Deus. Shalom, queridos ouvintes da Rádio Elohim. Uma rádio voltada para os propósitos de Deus. Bom dia, Alexandre. Pai do Senhor, que Deus continue te abençoando, né? Que a gente fala assim, que Deus te abençoe, mas será que não está abençoando? Não está, né? Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado direção. E o que mais nos alegra, Alexandre, você que está aí já ligadinho na Rádio Elohim, né? No programa 2, hoje com debate, na mesa com conselheiros. Né, vamos estar aqui nesse tempo de tanto falatório, que é tanto falatório, sai palavra de tudo quanto é lugar, rapaz, né? E fala daqui, fala de lá, e é informação. É interessante, né, que a gente ouve uma reportagem sobre algum assunto na Globo, a gente quer ver na Bandeirante, a gente quer ver no SBT, a gente quer ver na Record, a gente quer ver o que o outro vai falar, a gente quer ver o que na rua estão dizendo, aí daqui a pouco você não sabe mais nem para onde vai. É tanta informação, e fala disso, fala daquilo outro, é muita informação e pouca resolução, né? A gente tem visto aí essa pandemia aí, gente, mas que ponto que chegou? Mas, né, é nisso que nós vamos estar hoje buscando argumentos, né, na palavra do Senhor, né, e a gente agradece muito o Senhor. Entrou aí o Igor, né, Igor de Paula está assistindo, Deus abençoe, Igor, em nome de Jesus. Pastor Franciele também, né, hoje ele está impedido porque ele está sozinho, né, a esposa está trabalhando. Deus abençoe, meu querido, mas você fica atento para você estar conosco aí, senão a gente vai ter que rever o seu contrato aqui, né? Vai ter que ver aí, mudar algumas cláusulas para você poder, né? Né? Deus abençoe, meu querido, você, né, temos aprendido a amar o pastor Francélio, a família dele, a casa dele, né? Deus tem prosperado. Daniel Oliveira também está aí conosco. É ovelha do pastor André, né, Daniel? Aí, daqui a pouco, Daniel, o pastor André está chegando e a gente vai estar falando sobre, né, esse tempo, né, o que fazer diante de tantas informações. O que eu faço? Né? Fico parado? Vou, não vou? Tem um louvor aí que depois você coloca aí,
Acho que é de... Eu confundo, rapaz, Leandro Borges com Leonardo Gonçalves. Eu acho que é de Leandro Borges, é psiu. É Deus mandando a gente ficar quieto para ele fazer. Leandro Borges, né? Aí depois você até pode colocar no começo aí, enquanto o povo não chega, a gente vai só para entender, porque a gente precisa... Tem hora que a gente precisa ficar quieto. Tem momento que a gente precisa ficar quieto para ouvir a direção de Deus, que é a única palavra que nos dá vida eterna. Os apóstolos estavam ali, naquela coisa toda, Jesus falando, e aí o povo começa a se dispersar e ir embora, né? Começa a ir embora, e aí Jesus vai ficar, cara, vocês não vão também embora não? E aí vai assim, Senhor, para onde que nós vamos? Para onde iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então é um momento que a gente está ouvindo de tudo, mas a gente tem que deter, direcionar os nossos ouvidos à palavra do Senhor. E eu estou ouvindo alguns louvores, né, de Leandro Borges e Leonardo Gonçalves. Os dois tenho ouvido, até salvei aqui, coloquei aqui uns 7 louvores deles aqui no meu celular para ouvir. Às vezes eu estou ali orando, eu estou querendo ler a palavra e boto lá. Tem sido muito bom, muito bom, muito bom. Eu glorifico ao Senhor, porque tem homens assim, né, que louvam o Senhor e traz louvores assim para nós, né, canções que nos levam a refletir. Então, você que está ligadinho na Rádio Elohim, manda aí um zap, Alexandre, né? Você vai conectando aí, Alexandre, você vai mandando aí, estourando aí o aviso aí pro povo, né? Para estar ligado. Aqui eu também tenho como fazer isso, não tem? Compartilhar, é isso? Então, aí eu faço o quê? Clico aqui no compartilhar. E aí faço o que agora? Vou clicando aqui embaixo. Para quem eu quero compartilhar. Aqui embaixo. Vou fazendo assim, vou botando. Mas aqui. Copiar o link. Ah, é? Aí eu tenho que sair daqui, né? Então vamos nós. Aí eu saio daqui, coloca aí o louvor que a gente vai chegar. Coloca o louvor aí, né? Você vai ficar ouvindo aí, presta atenção nessa letra, querido, desse louvor. Em nome de Jesus. Caminha por suas emoções. Pare tudo e ouça minha voz. Não se explique, eu sei de tudo e estamos a sós. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está. Remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Eu sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os teus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração.
nos braços do teu Deus. E só me adora porque da tua história quem cuida sou eu. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está, remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os teus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os teus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa, descansa, descansa aqui nos braços do teu Deus. E só me adora porque da tua história quem cuida sou eu. Só me adora porque da tua história quem cuida sou eu. Programa A2 Debate. Na mesa com os conselheiros. Glória a Deus, né? Tira a mão daí, meu querido. Deixa Deus fazer, né? Isso é interessante, né? A gente quer fazer, às vezes, né, coisas que não temos que fazer. Algumas não podemos fazer, mas queremos, insistimos em fazer. Mas fica muito claro que Deus, né? Assim como está lá em João, capítulo 15, né? Sem mim, nada podeis fazer, né? E a gente precisa ter isso claro. Tá chegando, o povo tá chegando. Estamos aqui com o pastor Andrew, né? Que benção. Bom dia, pastor Andrinho. É Andrew, né? Andrinho, assim, num jeito mais carinhoso, né? De amigo, né? De companheiro de luta, de ministério, de labuta. Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amado irmão, amigo, pastor Paulo, amigo já de alguns anos, graças a Deus por isso. É verdade. A amizade está só se fortalecendo. Caminhadas ali, muitas, né, indo e vindo para Campos. Muitas vezes, né, conversamos. Foram dias de bênção, né? Dias de bênção. Compartilhamos muito, conversamos muito sobre o Senhor. Aliás, eu não lembro de ter conversado outro assunto a não ser coisas de Deus nessa trajetória de Campos São Fidélis. E aquelas conversas têm dado fruto, né? Tanto exatamente. Na nossa vida pessoal quanto na nossa amizade. É graças verdade. a Deus por isso. Glória a Deus. Alexandre Gonçalves, bom dia, a paz do Senhor. Que bom mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais uma manhã bendita e gloriosa nós estarmos aqui. Graças à misericórdia do Senhor, verdade, que se renovaram sobre nós. Né? Se graças não a Deus tivesse por isso. renovado aqui, nós certamente estaríamos na glória. Mas se renovaram sobre nós para que nós pudéssemos continuar servindo a Ele, porque ainda há um propósito para nós no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos, amigos, você que aí está nos ouvindo, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Amém, esse é o nosso desejo. Queridos ouvintes, estamos aqui, né, com as figuras, né, Alexandre, já carimbadas aqui do programa A2, né, Gilmara Moté, já está aí
né, participando, a Wanda também tem participado, né, está aí como figura, né, já carimbada, né, no programa 2 pela manhã, aqui 9 horas, de 9 às 10, né, lógico que no debate, né, Alexandre, você fica aí tremendo nessa cadeira por causa do horário, 10 horas, 10h15, 10h30, né, pastor André? E aí vai se esticando, quando vê 10 para as 11, e aí a gente fica na correria, mas tem sido um tempo, né? E cremos nisso, queridos ouvintes, Alexandre, e tenho certeza que você também crê nisso, porque esse tempo aqui, né, foi colocado no seu coração para que acontecesse. Isso já tem o quê? 6 anos? 6 anos colocado no seu coração. Olha só, essa questão de oração, hoje eu estava olhando para o quadro lá novamente, né? Eu esqueço, aí ia anotar, ia botar uma foto de novo, pastor André. Às vezes nós oramos e o nosso desejo é que a resposta seja, no mínimo, bem próximo daquilo, do tempo em que nós estamos orando. Um dia, uma semana, um mês. Mas eu tenho um quadro lá em casa que, assim, hoje me peguei pensando na oração que eu tive, que eu fiz, e recebendo aquilo que, né, eu estava buscando. E às vezes leva 5 anos, 10 anos, né? A resposta, e o louvor que tocou agora aqui, a canção que tocou agora aqui, o título dela é Psss. Interessante, né? E ele vai falar para você, calma, fica quietinho, que agora quem quer falar sou eu. Aquela oração que você fez, eu estava vendo. É no silêncio que eu ouço a sua alma, né? Que às vezes a gente fala tanta coisa, e é o tema de hoje, de fazer o quê diante de tantas informações? A gente fica tão atribulado, pastor, que tem gente que acha que não deve estar assim, não sabe nem mais o que pede para Deus, né? Não sabe nem mais o que ora para o Senhor. Se ora por recurso, por saúde, por porta se abrir para ele poder pagar o que tem que pagar. E o que eu tenho orado, Alexandre, pastor André, o querido ouvinte, eu tenho orado, Senhor, eu quero conhecer mais Jesus. Porque o pastor falou isso para mim, isso também precisa ser o meu remédio. Eu preciso ouvir mais Jesus, mais Ele, porque é Ele que é a fonte. Eu ainda estou, não sei o pastor, né? Ainda preso a João 15. Preso, Alexandre, você acredita nisso? Na palavra de domingo sobre ramo e videira, ainda estou ali agarrado ali. Eu me peguei essa semana lendo esse texto, preparando, não consegui ainda fazer uma live, eu quero fazer, estou preparando um jeitinho de fazer live de 5 minutinhos, só uma palavra de reflexão. E eu fui pesquisar, né? Eu falei teoricamente sobre ligar o ramo à videira. Não sei se o pastor já teve essa experiência de fazer isso, que já mora aqui em São Fidélis há muito tempo. Eu morava em cidade a gente não tinha muito contato com a natureza, né? É mais difícil. E aí fui fazer uma pesquisa, então existem 3 meios, e aí já é uma reflexão, eu vou fazer essa reflexão, 3 meios de enxerto. Uma é um corte transversal no caule, no ramo, no galho e na árvore, na parte da árvore onde vai se fazer a ligadura. Você pega um galho mais grosso, faz um corte transversal, de forma igual ali, cola uma na outra, amarra bem amarrado e veda com uma fita. Interessante isso, tem que estar bem preso ali aonde foi cortado, e uma fita para que impeça a água de fora. Para que impeça alimentos externos. O alimento precisa vir da raiz. Interessante, né? A gente vai longe com essas reflexões. Esse é o primeiro. O segundo é em V, onde há um encaixe perfeito entre o ramo e a árvore. E o outro é um talho. Aí ali entra embaixo da casca o enxerto para que floresça. E é feito da mesma forma, amarrado e uma fita para que vede bem, para que não entre água de fora. Isso me chamou muita atenção.
né? E eu fiquei assim, gente, como que é maravilhoso. E assim que nós precisamos ser, senão nós não vamos dar frutos, não é? E outra coisa que me chama a atenção é que uma vez ligado, antes de dar fruto, ele precisa florescer. E o florescer é um princípio de uma ligadura correta e perfeita, onde nos dá a possibilidade de receber nutrientes da árvore, da videira. Isso é espetacular, isso aí gera, dá até uma mensagem, né, Alexandre? Mas eu quero refletir sobre isso. E diante de tantas coisas, pastor, que a gente está ouvindo, o que a gente faz? O que fazer, né? O que... Qual deve ser o nosso comportamento? As nossas ações? Como me mover diante de tantas coisas? E aí um texto que me veio à mente, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14, né? Que tem como um subtítulo aqui, o obreiro aprovado, mas o texto, o versículo me dá esse entendimento. Recorda estas coisas, advertindo de modo solene a todos diante de Deus, a que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitem, exceto para perversão dos ouvintes. Fala daqui, fala de lá e vai pervertendo, vai tirando a direção. Você vê que essa pandemia, por exemplo, ela poderia ter sido tratada de outra forma, e hoje todo mundo está vendo isso. Ela poderia ter sido tratada de outro jeito, né? Eu vi ontem uma fala do general, rapaz, eu fiquei meio impressionado com o negócio. E quando nós olhamos para a palavra, nós já temos aqui o caminho, a gente não precisa ouvir muita coisa. É isso mesmo, pastor, a gente está numa bolha e alto-falante de tudo quanto é lado, e isso atrapalha mais, isso ajuda. O que o pastor entende nesse tempo? Até como pastor, porque aí as ovelhas vêm, uma vem falar uma coisa, outra vem outra, fala outra, isso aqui eu não entendi, pastor, como é que eu faço? Isso é, né? Como é que fazer nesse universo de tantas falácias e de tantas mentiras e verdades? Vou tentar fazer uma pequena explanação. Aí saiu de novo. Você me trouxe o tema e começaram a vir versículos ao meu coração. Eu quero fazer uma pequena explanação, assim, desde o começo, onde eu creio do que a Bíblia diz. Realmente nós vivemos num mundo, tem muitas vozes desse mundo. Há muitos altos-falantes, como você falou, muito barulho, muita informação e ao mesmo tempo desinformação. São três classes, né? Muito barulho, informação e desinformação. Exatamente. Só que está tudo junto, né? Exatamente. Eu acredito que Satanás, que é o nosso adversário, porque Satanás quer dizer adversário e diabo acusador, eu creio que Satanás, ele quer que nós tenhamos cada vez menos percepção do mundo espiritual e cada vez mais apegados ao mundo natural. O que isso quer dizer? Nós temos diante de nós um mundo espiritual que é pouco conhecido da maioria das pessoas. Na verdade, para a maioria delas é completamente desconhecido e para muitos é pouco conhecido. Mas o mundo espiritual é muito mais real que o mundo físico que nós vemos. Eu vou começar lá do Éden, lá de Gênesis. Adão, no dia que Adão pecou, Adão ele perdeu o seu contato com Deus. Ele se separou de Deus, o Espírito saiu, ele perdeu a glória. Ele se viu nu, porque era a glória de Deus que o vestia. E a partir do momento que ele rompe com Deus pelo pecado, o Éden deixou de ser Éden. Porque o Éden só era paraíso enquanto Jesus Cristo estava ali sendo adorado, enquanto Adão tinha uma aliança com ele. Quando existia uma comunhão perfeita. Uma aliança perfeita ali com o Criador. Porque no dia que Adão peca, ele começa a ter medo, ele começa a ter percepções de sua alma, ele começa a ver que o mundo não era tão agradável como ele imaginava. Ele começou a ter sensações horríveis, e uma delas de pavor e medo. Até palavras. A mulher que o Senhor me deu já começou as acusações.
desconfiança de Deus, do amor de Deus, não é? Em um decreto terrível se cumpriu, o decreto de morte, porque Deus disse, se você comer, você vai morrer, no dia que você comer. Então, espiritualmente, Adão morreu. Ou seja, aquilo que era uma coisa só, agora é separado. O mundo espiritual começou a se tornar, no decorrer dos dias e anos, cada vez mais distante da percepção humana. Porque o homem começou a ser controlado por sua alma. E a alma, ela vive por circunstâncias. A alma humana, ela se abala muito facilmente. A alma humana, ela é inconstante. Então vamos lá. Então essa percepção do mundo espiritual foi perdida. E agora o homem natural, ele só consegue ver o que está à sua frente. Igual criança, a psicologia... Chega pra cá, pastor. Criança só acredita que existe aquilo que vê. Tá chegando um psicólogo aqui também, além do pastor psicólogo. Ele vai assinar embaixo ou vai passar a borracha, né, a respeito desse termo. Só benção. Criança só acredita que existe aquilo que vê. Então, o homem natural, ele só acredita que existe aquilo que ele está vendo, não é? O mundo espiritual não se vê, então ele acredita que não existe. Só que, estou falando do mundo espiritual, porque há muita informação vindo de lá, há muitas coisas acontecendo lá que o homem natural não percebe. E por que eu quero dizer isso? Porque eu quero começar lendo alguns textos, não é? A respeito disso. Primeiro, Hebreus no capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus antigamente, no Antigo Testamento, falava muitas vezes de muitas maneiras. A pergunta que se faz: todos os habitantes da terra ouviam a Deus? Obviamente não, porque ele não tinha compreensão do mundo espiritual, muito menos vontade de ouvir a voz de Deus. Mas Deus falava. Deus, para tentar se comunicar com um profeta, ele precisou usar até uma mula. Tamanha incompreensão deste profeta. E ele dizia-se ser de Deus. Então Deus falava, só que o autor dos Hebreus diz que Deus continua falando hoje, agora, pelo Filho, por Jesus Cristo. Bom, esse é o primeiro texto. João Batista diz em João 1, se eu não me engano, João 20, ele diz que, quando perguntaram quem é você, para a gente responder quem nos te enviou, ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Do que clama. Eu aprendi até essa interpretação com o pastor Israel que chegou aqui hoje, tá? Essa interpretação foi dele, eu não tinha bem colocado. Ele não era uma voz do que clamava. Tinha uma voz no deserto clamando. E João Batista deu esta voz. João Batista, ele deu a voz ao que clamava. Quem clamava no deserto? Era Deus. E qual era o clamor? Arrependei-vos e convertei-vos. Veja que a pregação tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o próprio Deus e ele veio clamando a mesma coisa que João clamou. Na verdade, João deu a voz ao clamor de Deus. Então tinha uma voz no deserto clamando. Outra pergunta, mais uma pergunta: todas as pessoas ouviram esse clamor? Não. Provérbios... A questão toda é responder essa pergunta. Exatamente. Provérbios capítulo 1, no versículo 20. Eu quero ler alguns textos para os ouvintes irem compreendendo. Eu vou terminar minha conclusão. Provérbios 1, 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama, de fora, pelas ruas levanta sua voz. Então a suprema sabedoria clama pelas ruas. Veja só, capítulo 8, versículo 1. Provérbios, capítulo 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Onde eu quero chegar? Deus clama, a sabedoria, que é a sabedoria de Deus, clama pelas ruas. Há um clamor. O que é clamor? É brado. Deus grita, Deus chama. Deus está chamando a atenção do homem para voltar para si. Mas o homem natural, ele não consegue compreender e o seu orgulho não permite desejar ouvir essa voz. Então, por ele não ouvir a voz de Deus,
por ele desconhecer o mundo espiritual, ele apenas vai ouvir as vozes deste mundo natural. E as vozes deste mundo, a maioria delas são para nos prender, porque o mundo jaz no maligno. Há muitas informações que nos separam mais de Deus que nos aproximam dele. Há muitos ensinos que são heresias. Há muita coisa sendo falada que, ao invés de nos aproximar de Deus, gera pavor, gera pânico. Então, eu vou terminar essa compreensão nesse momento exatamente assim, dizendo por que as pessoas estão tão preocupados, que elas estão ouvindo muitas vozes e muito natural, muita informação. Mas a informação principal, que é a que Deus quer dar, as pessoas não estão querendo saber. Eu vou dar um dado simples. Qual brasileiro não tem uma Bíblia em casa? É difícil. Uma Bíblia. Por mais velhinho ou simples que seja. Pode ser até aquele Novo Testamento azulzinho pequenininho. Ganha na escola, eles dão no colégio. Se fizéssemos uma pesquisa para ter uma estatística, quantos leem aquela Bíblia todos os dias? E não é ler por ler, estudar, meditar, procurar, conhecer, saber o que Deus quer. Muitas das nossas Bíblias dos cristãos estão como um enfeite, um bonito uma enfeite. Prateleira, um bonito enfeite. Um salmo aberto. Mas a Bíblia não foi feita para ser um bonito amuleto, enfeite. Não é amuleto, não. né? A Bíblia foi feita para ser a palavra de Deus que nos guia. Ela deve nos guiar. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deu para compreender um pouquinho essa pequena explanação? Por isso que há muita informação, as pessoas estão mais interessadas nas informações deste mundo do que na sabedoria que está clamando. Tem uma voz clamando, é a voz de Deus. O pastor Israel está conosco, está aberto aqui, tá? Para deixar dentro desse... O que fazer, pastor, diante de tantas informações? A gente está falando aqui sobre isso, e é um tempo que tem muitos alto-falantes, né? E até os irmãos aqui são pastores de muitas ovelhas, aí vem um fala uma coisa, outro vem fala outra coisa, um reclama de um, e diante de tudo que a gente está ouvindo nesse tempo, por conta dessa condição que estamos vivendo, são muitos alto-falantes ao mesmo tempo, verdades, mentiras, questionamentos, e o que se faz num tempo assim? O que nós podemos fazer, e trazendo para o entendimento do nosso querido ouvinte que de repente não conhece a palavra, mas principalmente para os nossos irmãos, né? Que estamos num tempo de tanta palavra, e como diz, né, Timóteo capítulo 4, está procurando aqui, né, exorte solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra, insiste, que seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende, exorta em toda a longanimidade, pois haverá tempo, eu acho que a gente está nesse tempo, né, em que não suportarão a doutrina sadia, mas como que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundos seu propósito e desejo. E aqui para colocar uma pimentinha dentro daquilo que o senhor gosta muito de colocar pimenta, né? Será que as pessoas não estão satisfeitas em si, ouvindo o que estão ouvindo? Será que... Como o senhor consegue estar vendo esse tempo de tantas falácias, de tantas coisas que estão sendo propagadas na mídia? Como é que isso está chegando para o senhor, pastor? Bom dia. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia, pastor André. Bom dia, Alexandre. Dentre muitas coisas que podem me ocorrer aqui, a primeira que eu quero colocar é que existia uma cidade, né, uma cidade bem antiga, que é Atenas. Diz a palavra de Deus que o povo ateniense não fazia outra coisa a não ser ficar querendo ouvir a última novidade. Não é? E o apóstolo Paulo, andando pela cidade de Atenas, tinha seu espírito se convulsionando, se revolvendo dentro dele. O Espírito de Deus incomodava profundamente.
E havia uma coisa que me marca muito na vida dos atenienses, é que eles eram muito medrosos. Então eles tinham um altar para cada ídolo que eles conheciam. Eles tinham um altar para cada ídolo que eles conheciam. E eles tinham tanto medo de ter um Deus que não fosse adorado, que eles edificaram um altar para o Deus desconhecido. E talvez essa aí seja a chave da vulnerabilidade, a chave do medo, e que provocava neles uma alteração no comportamento, que eles ficavam tão suscetíveis a notícias, tão suscetíveis a novidades, porque essa abertura à última coisa, à última fofoca, à última vertente, ao último líder espiritual que estava falando baboseira, é porque eles não tinham encontrado o Deus verdadeiro. Havia neles um altar vazio. Na verdade, dentro do coração deles havia um politeísmo, né? Um panteísmo, tudo era Deus, tudo era altar, eles adoravam a tantas coisas e que não adoravam a nada. Porque se a adoração que eles manifestavam àqueles deuses fosse genuína, isso traria ao coração deles uma paz, uma segurança, a pessoalidade de Deus que eles serviam, a irredutibilidade, a manifestação divina daquele Deus verdadeiro transformaria a vida deles e os deixaria mais em paz, mais seguros, que não os fazia ávidos por outras notícias. A palavra daquele Deus para eles seria suficiente para a alma deles e aplacaria o coração deles. Mas porque dentro deles, apesar de muitos altares, não tinha nenhum, porque na verdade não tinha nenhum, entendeu? Eram altares que eles serviam por medo. Eles serviam a Apolo, a Diana, eles serviam a tantos deuses, não é? Era todos aquele panteão, né, da mitologia grega, eles estavam ali servindo, mas serviam por medo. E tinham tanto medo que edificaram um altar a um Deus desconhecido. Nós vemos hoje da mesma maneira. Agora tem o Deus Covid-19, não é isso? Agora temos o Deus Mandetta, porque se tornou um Deus, está todo mundo adorando Mandetta, como se fosse o único suficiente capaz de lidar com essa doença. As pessoas elencam seus deuses por medo, porque na verdade o altar da vida delas está vazio. Elas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque onde há um altar genuíno, há um testemunho. Não há um Deus que não estabeleça regras, leis, fundamentos. O Deus, o ídolo, está lá. Não, ele tem uma regra de serviço. Ele tem uma lei cerimonial. Para ser cumprida, aquilo que precisa ser seguido. E para ser seguido. Nós temos um Deus. Ele deixou o seu testemunho. E a diferença do Deus que nós servimos é que o seu testemunho, não, como diz Apocalipse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E elas são suficientes para nós nesse tempo. Eu não estou preocupado se Mandetta, Manqueta, Maneta, Cegueta, Mudeta. Eu não estou confiando nem no altar de Jair Bolsonaro. Eu não estou confiando nem no altar, porque Jair Bolsonaro não está no meu altar. Eu disse essa semana que os meus olhos estão no Deus que está fazendo uma grande coisa.
não nos homens que estão querendo fazer grandes coisas. Ou até mesmo daqueles que estão à disposição de Deus para que as coisas aconteçam, né? Então as últimas novidades não me afetam. As últimas coisas não me alteram. Então o que muitas vezes aí, o que Vitor Azevedo está falando na internet, também não está me dizendo nada. Porque tem homens aí que estão empolados, pastores empolados com Vitor Azevedo que está falando heresia. Ele vai dar conta de cada palavra que ele está dizendo? A palavra diz isso, né? Não é isso? Naquele dia vamos dar de toda conta palavra que vamos falar. tola que sair da sua boca, Deus te trará juízo. Ah, porque David Leonardo. Ah, porque agora é a teologia do coach. Ah, cada dia, e as pessoas estão se ocupando dessas novidades. Eu quero dizer algo para você. Quero dizer algo, inclusive eu estava meditando antes de vir para cá, que até mesmo pessoas que estão esperando uma grande onda de avivamento, eu quero que você creia da seguinte maneira: o avivamento que aconteceu em Jerusalém, o derramado do Espírito Santo em Jerusalém, não foi derramado no mundo todo, foi pontual. Os efeitos do avivamento chegaram. Então eu quero dizer que, ouso dizer, e não quero que isso seja uma novidade, que quando o avivamento vai vir, não vai sair no Instagram. Não vai vir aparecer um conhecidíssimo, porque as pessoas estão esperando isso. Não, agora é o descende. Agora é isso. Aí ajunta aquele monte de gente, chama aquele monte de figurão. E vão todos os figurões para lá, como se aquilo fosse a última azeitona, entendeu? Do nosso empadão. Não vai ser. O avivamento vai começar dentro da sua casa. Sabe quando o avivamento começa? Quando você dobrar o seu joelho lá com a sua família. Quando lá dentro da sua casa se levantar um altar genuíno de adoração. Nós não precisamos de manivelas promocionais. Nós não precisamos de notícia, nós não precisamos de Instagram, nós não precisamos de Facebook. Deus não precisa dessas coisas para começar um avivamento. Você quer começar um avivamento? Houve avivamento lá no meio dos Zulus, na África. Mas sabe como é que começou? Quando alguém dobrou o joelho e começou a orar. E o testemunho é, no dia que ela abriu a porta, tinham mais de 1000 Zulus na porta, que foram atraídos pelo Senhor. Isso é avivamento. Mas começou aonde? Sem notícia, sem alarde. Começou no secreto. Começou no secreto. Como nós dissemos ontem. Ele ajunta primeiro. Prepara a mesa da comunhão. Como é que vai haver mesa de comunhão? Onde as pessoas estão esperando. Em evento que vai marcar o avivamento. Avivamento nunca foi marcado por evento. 120 pessoas estavam em Jerusalém. Eu quero dizer para você, em Bitínia, na Ásia Menor, as igrejas que foram alcançadas posteriormente pelo avivamento, aconteceu um movimento extraordinário lá? Não. Aconteceu algo em Jerusalém, com um grupo de pessoas, e aquilo que Deus avivou no coração delas, e o Espírito Santo desceu sobre elas, eles foram. Ali se espalharam aqueles fazer que foram o quê? avivados. Evento? Levando as boas novas, né? Então a gente precisa, às vezes, ter cuidado. Porque tudo para nós hoje é evento, é manifestação, é ajuntamento, e não é. Deus não precisa. Ezequiel 22:30. Eu só preciso de um homem que esteja na brecha, em favor dessa cidade. Mas eu não tenho encontrado. Eu só preciso de um homem. Entendeu? Então, eu estou colocando a coisa assim, porque quando... as últimas novidades. Atenas queria saber das últimas novidades, das últimas notícias, as últimas notícias gospel, as últimas coisas, mas isso tudo é porque o altar estava vazio. É porque essa questão de altar, quando Deus fala, né, para não fazer nenhum outro Deus, porque é interessante essa percepção, porque ele tem princípios. Mas aí se eu pego aqui esse copo d'água e transformo ele agora, eu vou adorar esse copo, ou seja, ele é criação minha, então ele vai atender as minhas inclinações, não aquilo que eu preciso fazer para mudar. É fácil entender. E eu acho que o povo, não sei se a minha percepção é correta,
Então o povo parece que tá muito bem do jeito que tá, ouvindo o que quer ouvir. Posso complementar? Pode, deve, pastor. Porque esse copo eu posso mudar ele dali. Bota onde eu quero. Boto onde eu quero. O que eu quero dentro dele. O altar idólatra, ele é vantajoso para a alma humana porque eu o coloco onde eu quero. E eu coloco nele quem eu quero. O ídolo é a projeção de mim mesmo. Você pode ver que hoje no mundo moderno, entendeu? A manifestação idólatra é a projeção da imagem humana. O ídolo é a projeção da imagem humana. O homem é o centro. É o homem adorando o homem. Ele remove a Deus, que é espírito, não adora em espírito, ele projeta a imagem do homem. Por quê? Ele coloca onde ele quiser. Ele projeta aquilo que ele quer, como quer, e coloca quando quer, e faz andar quando ele quer, faz uma manifestação pública, faz uma procissão pública, carregando aquele ídolo. Não perguntou a ele se ele quer ser carregado. Até porque ele não vai responder, porque ele tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Se o objeto de culto dele tiver membros, Isaías tiver olho, 45, tiver boca, 20, tiver braço, não, né? Isso é uma coisa sem entendimento. Não tem entendimento. Quem faz isso? Me desculpe você que está me ouvindo aí, talvez a minha pessoa ficou agora um pouco mais intransigente, porque talvez você ache isso que não é respeito à religião. Não, isso é caminho doutrinário. Eu posso amar você, mas posso divergir de você doutrinariamente. Entendeu? Aprenda a escutar, por favor. Entendeu? Nós vamos concordar em muitas coisas, talvez a gente discorde em outras tantas. O que fica muito claro, né? Nós não estamos aqui contra pessoas, mas trazendo a ideia, a informação correta. É, isso aí, trazendo aquilo que está na palavra. E outra coisa, e se você procurar direitinho lá na sua Bíblia, está escrito a mesma coisa que eu estou falando. Você vai encontrar o que eu estou falando. Então, na verdade, eu projeto o que eu quero. Na verdade, aquilo é a projeção da minha alma. Mas aí não há Deus nisso, só há homem. E aí, eu vou terminar aqui, assim, essa primeira fala minha. Aí, o homem não suporta o substrato daquilo que ele mesmo constrói, porque todas essas más informações, tudo que está vindo de encontro ao homem, foi aquilo que ele mandou. Ele desconstrói a Deus, ele não busca Deus, como vocês estavam falando aqui. Eles têm a Bíblia, a maioria dos brasileiros tem a Bíblia, mas não busca Deus, não busca fazer a vontade de Deus. Eles emanam, eles projetam, lançam adiante deles tudo aquilo que é do homem. Quando essas sementes todas estão lançadas, eles começam a colher, eles começam a ficar perturbados. Porque o que os homens estão colhendo hoje? Covid-19, corrupção, é o quê? É a semeadura dele próprio, depois ele não suporta. A família não busca Deus, a família não se interessa de estabelecer princípios cristãos dentro da casa. Aí depois, quando a filha se torna vadia, quando o filho muitas vezes se torna vadio, drogadito, entendeu? Bêbado, chega em casa, começa a perturbar, ele começa a desesperar e clamar pelo nome de Deus. Ele não clama pela pessoa de Deus, porque clamar pela pessoa de Deus requer que essa pessoa vai interferir. Ele vai ser uma pessoa dentro da minha casa. Ele não quer a pessoa de Deus dentro da casa. Ele quer nome, quer uma Bíblia, quer uma oração. Isso tudo é impessoal. Porque muitas vezes não cabe Deus dentro de casa. Só uma imagem. Só uma imagem, só um livro, uma oração, uma benzedura, uma visitação do padre, uma visita de um pastor, e depois sai a Deus, porque não me cabe aqui, eu não quero mudar, eu não tenho outro espaço aqui, não cabe Deus dentro da minha casa, entendeu? Porque aí algumas pessoas, como já falaram para mim, pastor, eu tenho a minha cervejinha, então a minha cervejinha, a cervejinha virou uma pessoa incompatível com Deus. Não, que eu gosto de tomar minha cachaçinha, pastor, é a minha. O senhor sabe como é que é, né, pastor? Eu tenho meu pessoalzinho, entendeu? E o rabo de saia que ele trai a mulher, mas eu tenho o meu pessoalzinho, pastor. E o senhor sabe como é que é isso, né?
Eu não sei não, filho, eu nunca tive pessoalzinho, eu tô casado há 30 anos, não sei. Eles falam isso, você sabe como é que é, né, pastor? Eu falei, não sei não, meu amigo. É porque eu não sei não. A então conversa... não sabe Deus. Você sabe que por quê? Desculpa aqui que eu vou falar, vai uma chibatada. Sabe por quê que nós estamos vivendo? Sabe por quê que você está com o rabo no meio das pernas, meu amigo? Porque Deus nunca coube na sua vida. Agora você está chamando Ele. Mas Ele não cabe na sua estrutura de vida. Ele não cabe, você não tem tempo para Ele. Ele não cabe dentro da sua casa. Na sua casa cabe lesbianismo, homossexualismo, cachaça, maconha. Só não cabe Deus. Você não tem tempo para isso. Porque você tem que trabalhar e ganhar dinheiro. E você fala de dízimo, mas você está entregando todo o seu dinheiro para Satanás. Para bancar os transtornos que a sua vida sem Deus está te trazendo. Hoje as pessoas estão aí, ó. Ganha dinheiro agora. Abre seu comércio, não é a sua vida? Abre. Ontem eu estava conversando com um dono de comércio, ele falou que se continuar assim, Alexandre, se ele ficar parado uma semana, ele não abre mais. Eu já fiquei sabendo que os 4 comércios pequenos em São Fidélis já fecharam. Diante de tantas falácias, de tantas coisas. E isso precisa ser, trazer aqui, querido ouvinte, Alexandre, muito claro. O que está sendo dito aqui é justamente para que você tenha um ouvido que filtre, que consiga filtrar e você consiga ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, para que você consiga se estabelecer. Né, pastor André? Já está aí, né, mexendo aí na espada. Já está engatilhada. Solta o tiro aí. A gente vai falando, vai lembrando dos textos. Isso que o pastor está dizendo. Lucas capítulo 17 fala de 10 leprosos. 10 leprosos. Veja como realmente Deus não cabe na vida de muitas pessoas. Porque elas não querem a Deus. Elas querem os benefícios de Deus. As pessoas não querem, por exemplo, trazendo a nossa realidade, não querem um governo justo, ordeiro. Não querem um governo de verdade, que governe da verdade. A maioria das pessoas querem um governo que lhe dê benefícios, que lhe dê favores, mesmo que isso prejudique os outros. Porque quando alguém recebe favores, outros deixam de receber. Então não queremos Jesus, queremos os benefícios que Ele pode trazer. Queremos um Jesus salvador. Quem não quer ser salvo e ir para o céu? Todo mundo quer Jesus salvador. Não agora, né? Não agora. Não, agora não. Meu Mais Jesus tarde, salvador. Quando a gente vai conversar com algumas pessoas, me perdoe aqui pausar aí o seu raciocínio, mas quando a gente vai conversar com algumas pessoas que estão passando até algumas questões, né, algumas dificuldades, mais para frente, deixa eu... Qualquer hora, 1 hora, né? É assim, já reparou isso, Alexandre? Querido, você vai conversar sobre, rapaz, sua vida pode ser diferente. Há uma notícia diferente que destoa de todas essas notícias que você está ouvindo. A sua vida pode tomar um outro rumo, a qual a minha tomou outro rumo. Ah, não, pastor, não, uma hora, não estou preparado, não. Deixa eu parar o cigarro, deixa eu parar de beber, eu estou com um esqueminha aí, como o senhor falou, né? O senhor sabe, não, eu não sei não, eu não sei não. Tem aí um cambalachozinho aí, eu preciso parar com isso. Não, mas, exatamente. Ainda fala que está pedindo a Deus para tirar ainda. É mesmo? Né? Eu já conversei com uma pessoa, guarda aí o raciocínio, não perde não, pastor. Que você não está orando para Deus me dar ao meu filho uma namorada. Sim, e daí? O seu filho é do Senhor? Não, ele não é não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí nesse pensamento. Desde quando eu, pai, tenho lá minha filha, estou tratando ela no TOD, trazendo ela todo o entendimento para viver bem, como viver bem, e vou dar na mão de um sem vergonha, de um safado. Não sou maluco, eu como pai não sou maluco, não posso fazer isso. Deus, na sua soberania, cuida das suas ovelhas, como menina dos olhos, e Ele vai entregar na boca do lobo? Vai atender essa oração? Como? Como atender? Pastor, não sei se acho que eu não te atrapalhei, não. Não, isso aqui é para isso mesmo. As pessoas querem um Jesus Salvador, mas não querem um Senhor.
Quantas vezes a gente já ouviu assim? Você quer ver? Hoje é sexta-feira, rapaz. Hoje é dia de eu tomar minha cervejinha. Afinal, eu também sou filho de Deus. É meio contraditório, né? Elas alegam que são filhas de Deus e por isso têm o direito de beber. Como se a bebida fosse o meio de se alegrar, de ser feliz. Tem o direito de pecar, tem o direito de fazer qualquer coisa. Estamos projetando em Deus, muitas vezes, aquilo que nós temos dentro de casa. Pais que não dão limite aos seus filhos, que os filhos, desculpa o termo, fazem cagada. Faz não. E os pais concordam. Vão lá tirar da cadeia, vão lá pagar a conta que fez, vão lá, vai tentar extorquir um policial, vai tentar comprar diploma, vai tentar fazer qualquer coisa. Por quê? Então ele está acostumado a ser filhinho de papai e ele acha que Deus tem também filhinhos mimados. Deus não tem. Deus, ele tem filho e ele corrige, filho, dá varada quando necessário. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, mas bastardos. Hebreus capítulo 12. Então as pessoas querem um Jesus Salvador, mas não querem um Jesus Senhor. Porque um Jesus Senhor pontua e põe em ordem. Nesse texto dos leprosos, a Bíblia está dizendo, está lá em Lucas capítulo 17, verso 41. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque pela lei não podia chegar perto de ninguém. Então levantaram a voz, ou seja, gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Essa pergunta continua ecoando até hoje. Onde estão os 9? Foram viver a sua vida sem Deus, que eles não queriam Deus, eles queriam o milagre de Deus. Como o pastor Israel falou, né? Para ele bastava só o benefício, né? Mas só aquilo que atende a minha necessidade. Mas ainda assim é hoje. Nós somos pastores já há alguns anos, pastor. As pessoas querem benefícios da igreja. Vou trazer de novo para o governo. As pessoas querem benefícios do governo, mas não querem fazer a sua parte. Ser honesto, pagar seus impostos. Jogar o lixo na lixeira ao invés de jogar no chão. Preservar. Não, nós queremos exigir de todo mundo, mas não queremos cumprir a nossa função. Isso acontece com a igreja, isso acontece com Deus. Vivemos uma vida de qualquer modo e queremos que Deus, com a varinha de condão, resolva os problemas. Ontem a palavra, né, do culto de ontem, ela foi não, né? Como tem sido muito pertinente as palavras que temos ouvido, e é isso, é a informação. A informação foi dada, as mulheres creram na informação, né? Jesus tem ensinado, né? E aí uma pergunta que me vem: quantas pessoas, ovelhas ou não, chegaram até os senhores e a fim de ouvir algo, uma informação, e a informação foi uma, andaram até certo tempo e de repente desistiram daquela informação? Quantas? Desistiram de caminhar diante de uma palavra. Dá para contar no dedo? Dá para contextualizar e dá para falar. No capítulo 6 de João, versículos 26 e 27, diz assim, 25 a 27 diz assim: e achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, isso é bajulação. Quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: Jesus, aquelezinho do quadro com cara de... Entendeu? Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece. Hoje não está conseguindo. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha só a resposta de Jesus. Mas por que essa resposta de Jesus? Será que já não teria sido avisado? O povo não teria sido avisado? Será que não já tinha repercutido? Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, Simeão,
aquele ancião que aguardava o Senhor Jesus, ele com Ana, filha de Fanuel, aquela que ficou viúva na sua mocidade e ficou servindo a Deus no templo com Jesus nas orações, aguardando a manifestação do Messias. Simeão diz assim, olha, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda, Jesus foi posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O que Jesus disse para aquele povo? Vocês não vieram aqui porque viste o sinal. Mas por que o sinal? É um sinal que contradita, que abre espaço para contradição. É contrário do vigente. Do vigente. Um sinal que é contraditado. Uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Qual é o problema? O problema é que Jesus te contradita. O problema é que lidar com Jesus, agora é mesmo o que você é, os seus pensamentos, suas motivações e intenções vêm para fora. Ah, isso eu não quero. Eu tenho o costume de varrer lixo para debaixo do tapete. Como nós falamos aqui, é meu pessoalzinho. Meu pessoalzinho, você sabe como é que é isso, né, pastor? Eu não sei não, meu amigo. Nós queremos fazer as coisas e as pessoas hoje chegam até nós com bajulação. Pastor, sou uma benção, pastor. Sou uma benção. Até a hora que você vira um sinal que é contraditado. Até a hora que você libera uma palavra que revela a intenção dele, ele grita. Aí ele vai procurar outro pastor que vai desdizer o que você disse. E encontra. O pior é isso. Vai encontrar uma informação que não contradiz a mazela, aquilo que ele está vivendo. Hoje tem pastor que é coxa, pé, canela, mocotó, tem tudo. Mas por quê? Porque Cristo, Jesus, onde ele é estabelecido, o altar dele é a verdade, é o altar da verdade. Jesus encontra com aquela mulher samaritana, muito bom Jesus, joia, Jesus é ótimo, é lindo, já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Que palavra, que sinal ruim. Terrível. Jesus queria acabar com a sede dela, ela tinha uma sede existencial. Eu falei aqui esses dias atrás, ela deixou o cântaro dela, interessante que ela buscava nos homens, ela buscava dos homens. No dia que ela encontrou a Cristo, ela foi buscar os homens para levá-los a Cristo. Mudou o sentido da vida. Mudou o sentido todo. Mas primeiro revelou-se a verdade. Então hoje, quando nós estamos tão inclinados a notícias, a fake news, afetados por todas essas coisas, é porque nós estamos fugindo da verdade. A gente escuta aqui, às vezes, colocam as mensagens, não, no tempo que eu estava andando com o Senhor, ai, agora que eu estou vendo, agora que está vendo. Por quê? Porque a gente quer uma novidadezinha macia. Qualquer um que senta na cadeirinha e fica assim, nossa, que fala o que é politicamente correto, o que todo mundo quer ouvir. Entendeu? Manqueta fala tudo que todo mundo quer ouvir, aí fica todo mundo... Mas quem fala assim, se vocês não trabalhar, vocês vão morrer de fome. Não, nós não queremos ouvir isso, ele é mau. Pastor vem falar assim, meu filho, se você não abandonar o pecado, você vai para o inferno. Não, não é assim que fala. Eu fui lá no pastor da esquina, ele falou que Deus é amor. Eu ia acabar de falar isso agora, mas Deus não é amor? Não, eu sou homossexualzinho, mas eu sou um homossexual de Jesus, porque Deus é amor, Ele ama, então Ele sabe que eu amo. Não, os efeminados não entrarão no reino. Não, esse pastor é misógino, ele é homofóbico. Aí o outro pastor falou assim, não, Deus te recebe do jeito que você é, Deus ama você. É tudo que as pessoas querem ouvir, rapaz.
Só que esquecem de uma coisa. Hoje nós podemos cantar assim: meu advogado é o meu Senhor, ele te defende contra o acusador. Hoje ele é advogado, mas ele vai subir a instância dele no final. Ele virá como juiz. Vai mudar. E já vai vir, não vai ter advogado de defesa, não vai ter promotoria. Ele vai vir com sentenças. Prontas. Determinadas. E aí, meu amigo, eu quero dizer para você: conversa, bajulação, lorota, artimanha. Não vai ter o pastor da esquina, não vai ter a missionária lá que orava. Nós temos no meu histórico eu tenho o cúmulo. Eu só posso rir, de tão trágico eu caio na gargalhada, que as pessoas buscam muitas vezes essas rezadeiras gospel. A pessoa, uma vez eu soube de um que tinha o documento do carro vencido, foi na irmã orar para ele passar sem a polícia rodoviária ver ele. Ué, gente. Orar para Deus ajudar ele na iniquidade? Ele passou. Não, mas Ué, Deus vai aprovar a iniquidade? Ué, quantos eu escuto que tem pessoas que estão orando para Deus dar uma varoa pro fulano porque aquela está atrapalhando o ministério dele. Ué, aquele está atrapalhando o ministério. É essa balbúrdia. Essa oração é ótima, todo mundo quer. Ele é um boca aberta, não dá nada por conta. Ele não é sacerdote da casa dele, o problema é a mulher dele. E encontra gente para dizer que aquela mulher está atrapalhando o ministério dele, porque lá no culto ele é uma bênção porcaria nenhuma, ele é nada, ele não Zé Ruela. Que bênção mesmo, o conceito começa a ser dentro de casa. Agora, mas isso aí está cheio, mas pastor, o senhor está aí, o senhor está muito sem amor. Ué, mas eu escuto isso, filho, há 24 anos que eu não amo ninguém, que eu não gosto de ninguém. Agora só tem um dado aqui, pastor. Todos os que saíram lá do seu ministério, lá do ministério do pastor André, dizendo que a igreja é um problema, que pastor André é um problema, pastor Paulo é um problema, eles nunca melhoram de vida. Eles saem de lá só para desgraça, eles só saem para piorar. Não melhora. Eles se livram do problema, pastor Paulo, e ao invés de dar um up, como eles costumam dizer aí, um up na existência deles, eles caem num abismo terrível. Eu não sei o que é isso. Alguém me explica aí, por favor. Você que está ligado aí, né? A gente, mais uma vez, vai reforçar aí. Fala alguma coisa, participa, não só assiste, né? Mas participe, dê sua palavra. Se quiser ligar, tem um númerozinho aí, a gente coloca ao vivo aqui, né, Alexandre? Alexandre está pronto ali, né? O parceiro está aqui ligadinho, aí ó, 99818-6808. Liga pelo WhatsApp, a gente bota você direto. Só não pode desligar por causa dessas coisas. Não desliga não, fica firme aí, segura o cabo da nau. O que as pessoas não veem, o mesmo Jesus que foi rejeitado, crucificado, criticado, gritado pela multidão, crucifica e solte Barrabás, é o mesmo Jesus que hoje continua sendo feito assim via igreja, porque a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Nós precisamos entender, Jesus não veio aprovar a nossa maneira de viver. Se tivesse tudo bom, ele viria aqui fazer o quê? O ser humano estava andando de mal a pior, indo para o inferno. Jesus só veio porque nós precisávamos conhecer o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para nos corrigir. Jesus veio para mostrar a verdade. Então Jesus, por que ele foi entregue à morte? Porque Jesus não correspondeu às expectativas do povo. O povo tinha uma expectativa. O povo queria um redentor, mas tirá-lo, um Messias que tirasse Israel das mãos do Império Romano apenas. Jesus não veio fazer esta libertação, ele veio nos libertar do pecado, do diabo e da morte. De nós mesmos. De nós mesmos. Porque da onde que vêm as iniquidades? Do nosso coração. Então Jesus veio, assim bem seco, nos matar.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Cruz não é para pendurar no peito, é para morrer nela. Ainda que você possa ter algum cordão assim, estou querendo dizer que ela, para morrer... É um símbolo da nossa salvação, né? Da onde aconteceu, né? Sim, nós temos que morrer para nós. É morte do eu, novo nascimento. Jesus disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Então nós precisamos entender qual é o teor da pregação de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é mudança de mente, atitude. Conversão é o que? Voltar para Deus. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. É uma conversão a Ele, é apontar para Ele, é andar olhando para Ele, ouvindo o que Ele diz. Ainda hoje Jesus continua sendo desprezado via igreja. Ainda hoje Jesus continua sendo deixado de lado porque não agrada, não corresponde ao que o povo quer. Como disse o pastor Israel, o povo faz uma projeção de um Jesus irreal, surreal e folclórico. As pessoas projetam um Jesus bonito. Tem uma canção aí do mundo secular, que eu não me lembro quem canta. Eu procuro um amor e seja bom pra mim. Não sei quem canta. Deve ser aquela música de dor de cotovelo, de que foi... É frejar. As pessoas estão procurando um amor que seja bom para elas. Jesus, Deus é amor, mas não é bom para a maioria das pessoas, porque elas não querem esse amor. Um amor que contraria, porque o amor de verdade contraria. O amor pontua, o amor diz não. O amor, quem ama, quando vê que está indo para o caminho errado, pontua e fala a verdade. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele corrige, Ele te contraria. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele fala não para nós. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele vai sim julgar com justiça e juízo. Porque quando não se pune o pecado, a impunidade gera uma loucura e uma anarquia. A impunidade é terrível. Então nós precisamos compreender isso. Eu vou ler mais um texto, João capítulo 7, no verso 37. Veja como Jesus, ele é desprezado lá ainda hoje. E no último dia, o grande dia da festa, João 7,37, Jesus pôs-se em pé e clamou, bradou, gritou. Se alguém, tem um se, condicional, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O avivamento é aqui, não é de evento, começa, é pessoal, é uma chama que nasce e cresce dentro de você, e o homem se torna uma tocha acesa, e ele vai ali, pela pregação do Evangelho, colocando fogo, o fogo do avivamento, o fogo da glória em outras pessoas. Jesus veio incendiar a terra, ele mesmo disse, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, vim trazer fogo, e quem dera se esse fogo já estivesse queimando. O fogo da glória, o fogo da santidade, o fogo do temor, o fogo do arrependimento, o fogo do retorno a Deus. Mas veja, Jesus se colocou na festa. As pessoas estavam na festa, e festa em Israel, vinha muita gente, lotava. Vinha de outros lugares. Elas estavam interessadas em ouvir discurso de um nazareno? Não, elas queriam a festa, mas não o teor. Não o teor da pregação de Jesus. Por isso que ele gritou. Mas tenho certeza que ele gritou. A maioria não ouviu. Queremos ouvir isso não. Vamos continuar na nossa festa bebendo, fumando, zoando. Como muitos vão para a igreja. Vamos continuar indo para a igreja, vendo se tem uma menina bonitinha. Quer ouvir o que se prega? Quer nada. Quantas vezes a gente está pregando, vem a pessoa indo embora antes da hora. Elas não estão interessadas no que Deus está falando. Elas estão interessadas se Deus vai concordar com o que elas querem e vai fazer o que elas querem. Não, Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. E você devia ser grato por isso, porque o que Ele quer é muito, mas muito melhor para você do que você imagina. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Lucas 13, a partir do 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, os que são salvos são poucos? Respondeu-lhe, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Como o pastor Israel colocou aqui, muito bem colocado, hoje ele é advogado.
vai chegar a hora de ser juiz, a patente vai aumentar, né? E o texto continua: quando o dono da casa tiver se levantado e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele nos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos contigo, e ensinavas em nossas ruas. Já estava sendo ensinada, estava comendo e bebendo junto, mas só estava querendo as benesses. Só aquilo que agradava. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vi ninguém praticar a iniquidade, ter carteira vencida, querer, e Deus responder. E Deus ajudar na iniquidade. Muitas informações estão chegando, mas os seus ouvidos, querido ouvinte, os seus ouvidos estão voltados para a verdade, ouvindo só a verdade ou dando valor também à mentira, a falácias, a histórias bem contadas, cheio de alegorias, cheias de enfeites, ou você está ouvindo a verdade nua e crua, se é assim que eu posso dizer? Pastor Paulo, tem algo aqui bem interessante, eu queria colocar, que nós estamos falando de, sempre a gente aborda muitos temas, volta à comunhão com Deus, fala de outra coisa, volta à comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus ela é regente, né, de todas as coisas. E sobre essa sensação de desproteção, de estar vulnerável e é afetado por todo tipo de fala, de todo tipo de falácia, de todo tipo de notícia. É interessante que o texto da Bíblia, capítulo 3 do livro de Gênesis, ele nos dá um entendimento que Adão e Eva, quando eles estavam em comunhão com Deus, havia algo sobre eles que os vestia. Certamente. O texto fala aqui, depois que abre os olhos, né, viu que estava nus, tinha alguma coisa. Eles tinham, não é que eles tinham um revestimento. Enquanto eles estavam com Deus, eles tinham um revestimento. Eles não estavam despidos. Não é só da forma literal que você está tentando aí entender da forma com que eu estou falando. Não é só isso. Eles estavam com uma vestidura espiritual que os cobria internamente, que os protegia internamente. Protegia o ser, a comunhão com Deus protegia o ser completo, tornando-o santo, de tal forma que era compatível a relação de Adão com Deus. É interessante quando ele quebra o princípio da obediência a Deus, ele perde esse revestimento, os olhos se abrem e ele se vê desprotegido e envergonhado. E porque ele se vê desprotegido e envergonhado, o texto diz, eles começam a costurar, coser, a palavra é coser, folhas de figueira e fizeram para si para tapar a sua nudez. Para tapar a sua nudez. Mas antes há uma percepção de se estar vulnerável, há uma percepção da sua própria vergonha e desprovimento, há uma sensação de desproteção, oriunda de quê? Oriunda da quebra, da distância com o seu Criador. É vigente da mesma forma hoje. Por que as pessoas ficam cosendo? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, fulano está fazendo o que lá? Está costurando, filho. Vive costurando o dia inteiro, falando disso, falando daquilo. Numa necessidade de coser,
trapos de imundícias, que Isaías diz que são as justificativas, as desculpas, as conversas, as falácias, é tirar o foco e colocar a razão do seu desequilíbrio, a razão da sua frustração, a razão da sua derrota, seja no andamento político, no andamento econômico, na política da cidade, na política nacional, no andamento disso e daquilo. Não, eu estou mal porque está todo mundo mal, e você vai cosendo esses trapos, esses aventais para tapar a sua nudez, mas na verdade é porque você se sente desprovido da glória de Deus, você sabe que você está apartado de Deus. Porque nós fomos feitos seres que, na sua inclinação, na sua latência, clamam, anseiam, gemem pela presença de Deus. Uma vez quebrado ou não tendo isso, a sensação é, você pode coser o que for, vestes da riqueza, você pode coser vestes da sua própria fortaleza, mas você vai se achar nu e sempre vulnerável, tentando sempre fazer castelo para se proteger. Quanto mais castelo, quanto mais forte, quanto mais rico, quanto mais feio, quanto mais bravo, quanto mais valente, quanto mais falador, acusador. Mas isso tudo não cobre a sua nudez. Na verdade, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, o Espírito Santo falando para a igreja de Laodiceia, você diz que rica é, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Nada vai cobrir essa nudez, essa vulnerabilidade, esse estado de estar sendo afetado sempre por todas estas coisas. É sim falta de Deus, da pessoa de Deus, aquela pessoa que eu falei, que muitas vezes a pessoa fala de Deus, Deus é uma palavra, Deus é um substantivo abstrato, porque a pessoa de Deus não cabe dentro da sua vida, não cabe dentro da sua casa, não cabe dentro do seu trabalho. Não é? No dia a dia ele é imoral, é ilegal e engorda. Em Apocalipse tem um texto que complementa isso aí de vestimenta. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão, quando ninguém espera. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda. O que Deus pediu para Adão fazer no Éden? Guardar e lavrar. Vigiar ou guardar e lavrar. Adão não vigiou como deveria, a serpente entrou. Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. Olha as informações aí. Olha como vai complementando. A serpente veio, trouxe né? As informações. Informações mentirosas. Exatamente. Que agradou o coração de Eva. Isso não, perfeito. Você vai ter conhecimento. Será que ela não era repórter da Globo Lixo? Será? Devia ser. Se é hoje, ela tomou umas pauladas boas. Eu tô achando. Eu tô achando. Será que já existia esse negócio lá, gente? É fake news. É fake news. Porque agradou o coração de Eva. Exatamente. Trouxe palavras, o senhor está falando aqui, trouxe coisas, informações que robustecia o desejo da alma longe de Deus. Que não era de Deus. Porque o senhor falou sobre essa proteção de Deus. E aí me veio muito aqui o coração do homem. O coração é a sede do entendimento. Para os hebreus, para os judeus, a sede do entendimento, da vontade, do intelecto. Então o coração de Adão estava guardado pela glória de Deus. E aí quando ele sai da presença de Deus... Minha cabeça, pastor Paulo, muito... Viajou aí. Muito produtiva. Eu fiquei imaginando aqui agora, lá no Jardim do Éden,
Eva passeando, aí escutou a musiquinha. Opa, já- Jornal Edicional. Boa noite. A serpente, plim, plim. Aí apareceu a serpente. Que deu as informações. Que essa é boa. Ainda bem que isso fica registrado. A gente vai poder ver isso, né? Nos encontros à Jornal mesa. Edicional. Patrocínio Legião do Inferno. Pois é, qualquer informação que não vem de Deus vai trazer confusão, vai trazer rebelião, vai trazer problema. Então o texto diz isso aqui: Adão não vigiou, a serpente entrou. E o Senhor Jesus está falando: vigie e guarde as suas vestes. Adão perdeu o que? As vestes. A veste da glória, que vestia ele é a glória de Deus. A comunhão. Para que você não ande nu. Quantas pessoas estão andando com suas vergonhas de fora? Pode até, pastor. Alguns. Tem isso, pastor? Não, alguns podem até achar que estão escondidos. E por um tempo pode até estar escondida. Porque penso que ela vai sim ser exposta quando estiver diante da verdade. E é por isso que corre da verdade. É por isso que prefere ouvir a mentira. Sim. Porque a mentira continua cobrindo a sua vergonha. Aquilo que vai fazer mostrar quem ele é, o cara de pau que é, o safado que é, o que traz contenda, o mentiroso, o caluniador, e por aí vai. E quando se fala em coser e costurar, o que mais nós estamos vendo? Nós estamos vendo até politicagem. E hoje, vou falar do Brasil, hoje em meio a toda essa situação, tem politicagem. Até mesmo um remédio que pode trazer benefício, ele está sendo escondido para não, alegando eles, promover candidatura. Já que o cloroquina não resolve, já tem uma notícia boa aí, tem um remédio que já está sendo produzido pelos nossos profissionais que tem 94% de chance de ser Só que efetivo. é a má vontade, porque não vai passar pela indústria farmacêutica, aí ela não é barato. É barato. Você vê só, porque tem benefício, tem ganho, tem política. Estão fazendo até pesquisa eleitoral, faltam 2 anos para a eleição. Nesse momento, você vê que a intenção... Gente, eu não sou nem de A, nem de B, eu não sou de direita, nem de esquerda, eu sou da verdade. Você é do céu, né, pastor? Não, você é de que? Não, eu sou da verdade. Aquele que está querendo a verdade vai ter o meu voto, que ele está querendo andar em justiça, e eu estou vendo hoje o governo federal tentando fazer isso. Mas a gente anda pela verdade, não por A ou por B, ou por C ou por D. Mas veja que coisa, quem está interessado nisso agora, pesquisa quem, se é a Mandetta ou se é o presidente que tem mais aprovação. Eu estou interessado em saber disso, gente. Se é a Mandetta, se é a Perneta, se é qualquer um desses. Gente, vou falar, é um negócio fora, é só para bobo mesmo. É impressionante, é impressionante. Tá querendo nos dar diploma de bobo, de otário. Não é possível. Então nós precisamos aprender a andar pela verdade, o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo. Deus não anda pela sabedoria humana. Aliás, a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. Mas nós queremos andar por essas informações loucas, onde as pessoas estão mais interessadas em poder do que em ajudar, do que em promover a verdade, a justiça, o benefício para todos. Então nós precisamos ter cuidado, porque a vergonha do Brasil está aparecendo, a vergonha de muitos políticos vai aparecer, porque eles não querem a glória de Deus, eles querem o poder. E poder para oprimir. O diabo ofereceu a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem muito político se prostrando, adorando o diabo por causa de poder. Mas Jesus rejeitou o poder, porque tinha um poder maior, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Esses que estão recebendo hoje o poder das mãos do diabo para andar em injustiça, em engano, em safadeza, um dia eles vão estar diante do Deus Todo-Poderoso. Aí eu quero ver. Que o poder deles tem prazo de validade. Está acabando. Depois fala que eu que sou bravo. Aí, ó. Tá ouvindo, ó. Aí, ó. Isso é fruto, pastor. É fruto. Filho de peixe, né? Peixinho. Peixe, né? O senhor falou sobre esse... Aqui, né, abrindo um parênteses, o senhor falou sobre
tem 2 momentos, salvo engano aqui, Ezequiel, momentos, não sei se Ezequiel ou se Jeremias, acho que é Jeremias, ele começa a interceder e Deus fala para ele assim, para... Jeremias, né? Para de orar por esse povo, porque eu não vou te ouvir. Não vou dar ouvido, Alexandre. Já pensou, Alexandre? O profeta, buscando em Deus, só pode parar. Pode parar. E tem um texto que me chama a atenção, eu conversei com meu filho sobre isso. Eu estava lá conversando e a gente tem aproveitado esse tempo para orientá-lo, porque ele já decide, 15 anos, ele precisa saber quem é Deus na vida dele, quem é ele no plano maior de Deus. E é isso, querido ouvinte, você que está aí conosco essa manhã, Alexandre, a intenção aqui é trazer a informação correta, verdadeira para a sua vida, para você saber o que fazer, porque o tema é esse, o que fazer diante de tantas informações. Então você está ouvindo hoje pela manhã o que fazer. Agora, se você não fizer, não vai ser a mim, pastor Israel, pastor Andrew, ao seu pastor, se você for de outra igreja, não será a nós que você vai dar conta, vai ser a Jesus. Um texto que eu gosto, em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, o senhor falou sobre pedido aí de oração, olha só. Esta é a confiança que temos diante dele. Nós precisamos ter essa confiança. Diante de quem? De Jesus, de Deus. Se pedirmos alguma coisa, aqui que está a questão que me chama a atenção, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Se buscamos algo em Deus, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, estamos certos de que já alcançamos naquilo que pedimos. Então, são informações que trazemos para você, queridos ouvintes, aqui, tenho certeza, é porque às vezes, né, a gente tem conversado sobre isso, o pastor tem falado muito sobre isso, e ontem, acho que foi ontem, o general, eu recebi, o pastor Francelli botou o áudio do general todo lá, estava no Facebook, eu até repliquei para algumas pessoas, né? Ele falou sobre isso. Muita gente está falando assim sobre amor não é sentimento. O general falando sobre isso. E a gente tem que falar sobre isso. Nós não estamos aqui querendo, de alguma forma, mostrar para você, na verdade, tentar fazer você pensar sobre um sentimento. Não, o amor, quando se ama, se instrui. Então, pastor Israel, né, ele tem falado sobre isso, pastor André, não sei se sofreu isso lá, e quando eu estava congregando e pastoreando também, a minha intenção não era mostrar um amor de sentimento, não, mas de direção, de informação que levasse o povo a achar o caminho, que é Jesus, porque ele é o caminho. Ele falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso, pastor? Na verdade, pastor, tem 2 coisas aqui que eu quero falar, porque quando as pessoas que se julgam inteligentes nesse mundo, eles pensam que a resolução de todos os conflitos e todas as crises, a resolução está em uma ação consensual. Que se chega a um consenso equilibrado, aí começa a atender ambas as partes, e todas ambas as partes humanas, prodigiosas em produzir iniquidades, entendeu? Nós precisamos de consenso, como diz aí o Congresso, né? Diálogo, precisa ver o diálogo, tem que ter diálogo, o acordo. Nós estamos prontos para dialogar com o Planalto, né? Vai ter acordo entre as partes. Tem a propinoquina, entendeu? A propinoquina dá esse remedinho, liberar tem que dar a propinoquina. Remedinho, tem que soltar o remedinho, entendeu? Aí a gente começa a ver que quando nós estamos falando de amor, o amor não é consensual. O amor é uma pessoa. Jesus nunca teve consenso com esse mundo. Para estabelecer a paz dele, ele não teve consenso com o mundo. Ele diz assim, que comunhão tem Cristo com Belial?
A luz com as trevas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que consenso há? Não tem consenso do céu com a terra. Não há acordo? Não há acordo de Deus com o homem. Jesus, quando foi falar com Nicodemos, não tem acordo entre nós, não. Ou você nasce de novo, ou você não entra. Ou você nasce de novo, ou você não vê o reino. É acordo? E era sábio. É acordo? Eu quero perguntar a você, teve acordo? Teve acordo? Não, Jesus, só precisa entender que eu sou mestre em Israel. Você pode ser o que for. Você quer entrar no reino? Tem que nascer de novo. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe e falar assim, rapaz, você é mestre em Israel, tá falando besteira? Tá começando a falar besteira? Tão sabidinho. Você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E outra coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer, você, meu amigo ouvinte. Nós precisamos fazer parte da geração de Deus. Deus tem uma linhagem na terra. Pense você, eu já falei, não é consenso. Deus tem uma linhagem. Preste bem atenção. Cai Adão e Eva. Caim mata Abel. Caim sai vagabundo, errante pela terra, monta uma cidade para ele. Aquela família ficou triste. A Bíblia diz que nasceu da união de Adão e Eva uma outra semente, que se chama Sete. De Sete nasceu Enos. Assim começou a buscar ao Senhor de novo. Aqui, ó. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Procura na linhagem de Deus um homem chamado Lameque. Procura na linhagem de Deus um sujeito chamado Caim. Procura na linhagem de Deus um homem chamado Esaú. Acha edomita. Procura. Se tem. Não tem. Por quê? Porque Deus tem uma linhagem. Deus tem uma linhagem. Você quer ver só? Todo mundo gosta de falar o Salmo 24. Ó, eu tenho o prazer de ler para você. Do Senhor é a terra. Só para você entender, para você começar a achar que isso é injusto, a terra é dele. Antes você começa a arvorar no alto do seu orgulho, que você não concorda, você concordando e discordando, meu filho, não vai mudar nada do que está estabelecido. Você pode ficar aí sentado discordando, vai para o cemitério, vai enterrar, as minhocas vão comer você vai dissolver, entendeu? E a coisa vai ser, entendeu? Antes de você ser, ele já era. E depois, ele sempre será. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Até suas cuequinhas, você acha que é dono delas. Não, elas são do Senhor. Tudo é de Deus. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Agora escuta. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então eu quero dizer algo para você. Tem uma diferença. Tem uma geração que depois da queda começou lá num cidadão chamado Enos. Enos levantou um altar e foi buscar a face de Deus. Ele não montou uma igreja, não montou uma religião. Ele começou a buscar a Deus, a conversar com Deus, a falar com Deus, a se ligar com Deus. E ali começa uma linhagem dos que buscam a face de Deus. E eu quero dizer para você que eu costumo fazer um incenso, não é incenso não faço incenso não, é censo.
BGE, lembra de BGE? Eu costumo fazer umas coisas, eu começo a fazer umas enquetes internas e eu fico imaginando, e fico vendo, e cheguei à conclusão, você conversa com alguém que tem ligação do altar, ele tem uma genética diferente, ele tem uma fala diferente, ele tem um DNA diferente, ele tem uma relação com todas as coisas diferenciada. Você pega um suposto cristão que não tem relação com o altar, que não busca, é um crente nominal, um crente dominical, um seguidor de igreja, mas que não tem vida íntima com Deus. Ele fala de Deus, mas Deus está na mente dele, somente. Não está no todo da vida dele. Ele está voltado entre inúmeras coisas. Dentre outras quinquilharias da vida dele está a questão religiosa. Mas nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui de uma linhagem que o céu reconhece que é dele. Qual é essa linhagem? Daqueles que buscam a face de Deus. Quando o menino Jesus foi levado ao templo, ele passou pelas mãos de uma linhagem. Quem? Simeão e Ana. Por quê? Porque eles buscavam a face de Deus. Até mesmo José e Maria eram da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. Para que se cumprisse a escritura. Mas eram pessoas, quando você vê Maria falando, respondendo, ela fala, entendeu? Ela fala, a minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então é alguém do retetezinho, lá do cantinho, lá onde a alma está presa na cajarana divina, adorando o Senhor. Era alguém que buscava a face do Senhor. Ela fazia parte de uma linhagem, filho. Sem aparecer. Tem uma linhagem, tá? Tem uma linhagem. Eu não estou dizendo aqui quem é e quem não é, não. Não está em mim saber, não. Mas que tem, tá? De gente que tem relacionamento com Deus Altíssimo. Que Deus não é um estorvo na vida dele, não. Que Deus tem o primeiro lugar na vida deles, a vida deles com Deus. Eles giram em torno do Senhor. Deus tem lugar, tem espaço em todos os lugares. É a pessoa principal da história deles e eles conversam diariamente com ele. Tanto conversava que quando o anjo veio, o mensageiro de Deus veio falar com ela, ela creu e obedeceu. Para gerar o Messias. Quando o anjo veio a José, porque ele tentou deixá-la, ele creu na voz do anjo e obedeceu e se casou com ela. Veja como é importante falar e ouvir o que Deus tem. Quando Deus falou com eles, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, eles foram. Você sabe que de madrugada eu estava orando, estava falando, Senhor, qual a estratégia que o Senhor Deus quer que nós tenhamos nesse tempo? Senhor, não nos deixe cair numa situação sem que a gente seja previamente avisado. O Senhor tem os seus canais, o Senhor tem a maneira de me falar. Então, se houver alguma coisa que eu preciso fazer, até mesmo para encaminhar o povo, por favor, me fale. Me dá informação. Me dá informação. Por quê? Ah, não, mas você precisa crer em Deus. Deus é maior. Eu falei assim, pois é. Deus estava na família de José e Maria e falou com ele, ó, sai fora. Tem hora de ficar. Quando vocês virem Jerusalém cercadas, fugir para os montes. Ele não mandou você ficar lá, não, porque eu creio em Deus. Nenhuma bala de canhão vai chegar aqui. Nenhuma praga vai chegar aqui, porque eu creio em Deus. Aleluias! Vai nessa. Ele falou o quê? Quando virem Jerusalém cercada, fuja para os montes. Rasta, pica mula. É ouvir a voz de Deus, né? É ouvir a voz. Se tiver que ficar, vai ficar. Se tiver que ficar, ele vai orientar para ficar. Eliseu não abriu os olhos do menino? Fala assim, eu vou abrir. O senhor abre os olhos do varãozinho aí, para ele ver. Aí viu os montes cercados. Mas cada situação requer dependência da direção. Do patrão, né? Estamos seguindo para o final, né? Já estamos aqui, né? Tinha que botar assim depois, ver se consegue aí, quando aquele monte de voz, né? No final, porque é muito bom.
né? A gente está aqui pela manhã, aqui com o pastor Israel, o pastor André, né? O pastor Francélio também faz falta aqui. Hoje teve até o jornal Edecional. O senhor falou aí sobre, né, a linhagem de Esaú e ela foi exterminada, né? A gente vê isso lá. O Obadias vai trazer, né, essa questão. O senhor falou, eu falei assim, eu anotei esse negócio aqui. Então, queridos ouvintes, que você esteja nessa manhã com a sua cabeça inchada, esse é o meu desejo, inchada, mas da informação verdadeira que vai fazer você achar o caminho, que você possa entender, trazer para o seu coração, né, para o seu entendimento, que não há outro jeito a não ser olhar para a verdade e viver na verdade, porque é ela que nos limpa e que nos protege com a glória de Deus. É ela que faz isso. E eu vou te dizer uma coisa, protegido com a glória de Deus, querido, você não vai se importar se está faltando, se está sobrando, se está na medida, você não vai se preocupar com isso, porque você vai ter certeza de quem é Deus na sua vida, certeza absoluta. Você não vai se importar com o que está vivendo hoje, porque você tem a certeza do que vai viver amanhã, ou daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, não sei, mas no dia em que o nosso Senhor Jesus voltar em glória, buscar o seu povo, como foi dito aqui, o povo dele, a igreja, querido, você precisa entender isso. Não vai vir para buscar todos da terra, vai vir para buscar a igreja. Então, que você esteja pronto para isso, que você esteja preparado, que você seja surpreendido, não, eu usei a palavra esses dias, as duas palavras, e não surpreso. Surpreendido nós vamos ser, porque a gente vai vir na hora que a gente não está esperando, mas não surpreso, porque nós esperamos essa volta, e queremos incentivar a você a buscar na verdade, a buscar o Senhor Jesus, a se aproximar de Jesus, a ser verdadeiramente o ramo na oliveira, na verdadeira árvore que é Jesus. Que você se ligue a Cristo. Essa é a intenção nossa, é a intenção do programa A2, na terça, na sexta, da Rádio Elohim, que é uma rádio voltada para os propósitos de Deus. Estamos caminhando para o final aqui, está acabando. Ah, que pena, né? Mas precisamos encerrar, tem um programa após. Pastor Andrinho, as considerações finais, logo após o pastor Israel. Graças a Deus por esse programa que é enriquecedor, não apenas para os ouvintes, eu creio, mas é muito para nós também. Crescemos, nós certamente. Crescemos, nos alimentamos, nos enriquecemos, trocamos aqui figurinha e edificamos uns aos outros para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero agradecer a Deus, quero abençoar a vida de cada ouvinte, que a palavra do Senhor verdadeiramente surta o efeito na sua vida, como eu desejo que surta também aqui na nossa. Que Deus te abençoe com graça e a verdade de Deus verdadeiramente possa nos orientar. Tenha um bom dia. Amém. Pastor Israel. Glória a Deus. Eu quero deixar para você a seguinte palavra: não faça como Adão e Eva. Continue ouvindo do céu. Porque se você fechar os seus ouvidos à voz que clama do céu, você vai passar a ouvir a voz intrusa do jornal Edecional, cuja bancada tem Satanás como seu anunciante mor, né? E você vai ficar afetado por essas notícias, vai perder a glória de Deus, vai perder o revestimento, vai viver andando pelas más notícias. E o salmista é muito claro: aquele que teme o Senhor não anda aí temeroso pelas más notícias, porque as notícias do céu não são apenas notícias, elas trazem poder para nos revestir, poder para nos capacitar, poder para nos dar vida e vida com abundância. Deus abençoe o seu dia. Fica na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe. Que você verdadeiramente ande nos caminhos do Senhor. E tem um texto aqui, um versículo, 1 João, capítulo 5, 19, que você possa verdadeiramente dizer isso: sabemos que somos de Deus. Sabe por quê?
E que o mundo, porque o mundo está aí sobre o poder do maligno. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus, o poder dele é muito maior. Se preocupa não. Se preocupa não. Espera no Senhor, confia nele. Ele vai fazer grandes coisas em nós, por nós e principalmente através de nós, se estivermos ligados na videira verdadeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Teve uma ouvinte que pediu oração pelo filho de 15 anos. Hoje, está fazendo 15 anos hoje. Que Deus abençoe. Quem? Betânia Saquarema. Deus abençoe seu filho em nome de Jesus. Que ele prospere, que ele caminhe verdadeiramente na vontade de Cristo. E ele vai viver aí grandes dias, anos e anos, neto, anos e anos, né, alegres na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Você que está conosco aqui, pastor André, pastor Israel, obrigado pela presença. É um momento de crescimento nosso e do nosso ouvinte Alexandre. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Um bom dia para todos vocês, em nome de Jesus. Shalom. A tua voz é o que me orienta, o que me acalenta é poder te sentir. Quando os meus pés se cansarem de andar, me leva nos braços, eu não posso parar. De tudo que sei, a maior certeza é que não sou nada sem a tua presença. Sinto a presença dele aqui. Sua música. Rádio Elohim